todos conosco. Começa de novo. Eu não. Preciso de alguém lá no som para depois baixar. Tá bom, pastor, tá bom. Mas tem pacote na frente, não vai em cima. Pode começar. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja todos conosco. É mais uma vez um motivo de alegria para a gente estar aqui reunido em nome de Jesus. Hoje que teve um dia bastante atrapalhado aí com dificuldades de transporte, mas felizmente estamos todos aqui, né? Importante a gente sempre recordar de que estar aqui é uma decisão. Estar aqui, e essa decisão faz com que a gente se aproxime daqueles que querem o nosso bem e se afaste daqueles que querem o nosso mal, em pensamento e em vibração. Tudo no universo vibra, desde o átomo até a própria galáxia, tudo tem uma faixa vibracional. E hoje, essa semana ainda eu vi um artigo de que a nossa mente vibra na frequência do nosso planeta, vibra na frequência do nosso Sol, desde a nossa formação, do nosso organismo. Isso eu achei uma coisa fantástica, é meio que avatar, assim, ainda que mal comparando, mas nós temos essa faixa vibracional, significando dizer o quê? Que nós estamos nesse plano evolutivo, nessa mesma faixa vibracional, tá? É um mundo de provas e expiações, migrando para o mundo de regeneração. Ah, mas como é que é esse trem aí? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui durante a palestra, tá? Mas o mais importante é que, em pensando em vibração, em pensando em frequência, é importante que mantenhamos a nossa frequência elevada para que nos aproximemos dos nossos amigos espirituais. Então, para que isso aconteça com mais facilidade, vamos fechando os nossos olhos, visualizando a figura doce e meiga de Jesus. Ele está lá nos esperando sempre de braços abertos, com um sorriso amigo, e diante de quem nos colocamos de joelhos e agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele e na certeza de que ele está aqui em meio a nós. Pedimos que nos inspire para que possamos bem compreender as palavras do seu Evangelho e que nos dê força para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Microbactéria leprae, um bichinho lazarento. E é lazarento porque provoca o mal de Lázaro. Qual que é o mal de Lázaro? Lepra, hanseníase, ou mal de Hansen, que foi o nome do médico que descobriu esse negócio. Atualmente, isso não é de grande preocupação, porque existem medicamentos que podem controlar e a transmissão não é tão desgraçadamente como acontecia no passado. Ainda assim, no planeta, no passado, foram registrados 174 mil casos de lepra, 103 só na Índia. No Brasil, 19 mil casos. Entretanto, isso no passado remoto, na época lá de Cristo, e aqui, quando eu vou na história para se passar em 1100, 1200, ainda era, além de uma doença terrível, porque ela afeta o sistema respiratório, ela afeta os olhos, ela afeta a pele de um nível tão elevado que a pessoa acometida dessa doença, dessa bactéria, ela perde a sensibilidade, deixa de sentir dor e começa a perder pedaços das suas extremidades, pedaços de pele. A sua pele fica em pústulas, fica em carne viva, um odor bem desagradável, bem difícil, e sem tratamento conhecido à época, isso fazia com que, além de toda essa dificuldade da doença, tinha um estigma, né? Eram párias da sociedade, eram pessoas que eram isoladas para poder morrer em outro lugar. Quem assistiu Ben-Hur tem uma passagem muito marcante, né? Que o Ben-Hur, ele era amigo da família do imperador, e aí eis que se tem que ele atenta contra um deles e ele é mandado para as galés. Quem se lembra da galé? Ir para remar naquelas galés, e a mãe e a irmã dele é mandado para uma prisão onde elas contraem lepra, tá? E depois são curadas. Pois bem, em Rivo Torto existia um leprosário. Rivo Torto é uma comuna de Assis. Então já vamos começar a falar de Francisco de Assis. Francisco de Assis, de 1181 a 182 até 1226. E nesse leprosário
que este livro aqui chama de Casa de Saúde, e eu cheguei nesse livro aqui, eu já tinha lido Francisco de Assis de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Através desse livro aqui, alguém me tocou do João Carlos de Luca, e ele faz remissão a uma passagem desse livro. Tá? E aí, lendo esse livro aqui primeiro e me reportando aquele outro, me deu a ideia de fazer essa reflexão aqui com todos, entre todos nós aqui. Pois bem, então lá em Rio Torto tinha esse leprosário. Francisco de Assis, para quem sabe um pouquinho da história dele, tinha um profundo carinho, uma piedade, uma comiseração por essas pessoas que eram cometidas dessa terrível doença, por tudo que era provocado, inclusive pelo afastamento de um poder tal. Então ele pegava a turma dele e falou: olha, irmão Pedro, irmão Paulo, vão até lá, Frei Pedro de Catanha e o Paulo, Frei Paulo, vão até lá e levem a palavra de Deus, levem a palavra de Jesus para esses irmãos que estão sofrendo. E alguns aceitavam, alguns escutavam e outros vociferavam, se revoltavam, não gostavam da ideia de ouvir isso, porque para alguns eram palavras vazias. Você me traz palavras, mas me traz nenhum tipo de cura, nenhum tipo de conforto. Eu continuo machucado, eu continuo acometido dessa doença, eu continuo com esse mau cheiro, tá? E continuo isolado aqui. Então lá especialmente tinha um tal de Tanali. O Tanali era um dos mais revoltados que tinham. Então o Frei Pedro e Frei Paulo, eu não pensei que fosse difícil falar Frei Pedro, Frei Pedro é um trava-língua. Eles chegaram até lá e falaram com esse Tanali. E o Tanali falou assim: isso é uma porcaria, porque cadê esse irmão Francisco que não vem aqui? Quando ele vem também não faz nada, ninguém me traz a cura, ninguém me traz ajuda, só palavras, e que para mim são palavras vazias. E os dois freis escutavam isso com paciência, com oração, né? Vai fazer o quê? Até que o Frei Pedro, tá? Ele mais forte, ele um pouco mais impaciente, toma o Tanali pelas mãos, para não dizer pelos ombros, aqui fala põe os seus ombros, e leva até Francisco, que estava ali, de Assis, que estava ali perto. Segundo o livro, assim, quando chegaram, o que aconteceu? Francisco disse: Francisco, escuta, o que vocês fizeram? Vocês não podem tirar o leproso do leprosário e trazer aqui, isso pode causar problema para a gente. Já leva ele de volta. Assim que ele terminou de falar isso, né, o seu coração encheu de arrependimento. Ele falou: como é que eu posso fazer isso com um ser humano? E ele então ajoelha-se, cai aos pés do Tanali e pede perdão. Francisco sabia que naquele instante não seriam palavras que provocariam algum milagre. Só existia uma forma de provocar um milagre ali: seria o amor. Francisco sabia também que a força que afina um instrumento humano para servir de instrumento divino, a força que afina um instrumento humano para servir de divino, é o amor. E então, ele, movido dessa piedade, envolvido pelo amor de Cristo naquele instante, ele vira para o Tanali e diz: pede-me o que quiseres, que eu te farei. Tanali envolto em roupas rasgadas, um cheiro nauseante, cheio de pústulas na pele. Ele vira para Francisco e fala: eu queria tomar um banho. Pois então, meus irmãos freis, vá até aquele riacho, pegue nessa gamela, traga água pura para essa gamela, tire algumas pétalas de rosa, coloque nesta água, tá? E ele então começa a despir Tanali para poder dar banho. Tanali já dentro dessa tina, desse lugar que ele colocou a água, e Francisco se sente tomado pelas mãos do próprio Cristo. Ao começar a passar a mão em Tanali para poder banhá-lo, ele lembra das palavras de Cristo vivamente: eu tive fome e
me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu fui viajante e me deste asilo, pouso. A cada um desses humildes que fizerem, estará fazendo a mim. E na medida em que ele dava banho, e tomado por este sentimento e essa vibração, beijava as feridas de Tanália. Quem de nós se proporia a dar banho numa pessoa assim? Quem de nós se proporia, estou falando de leproso, quem de nós se proporia a dar banho numa pessoa que estivesse fedendo? Que não fosse o nosso filho, que não fosse o nosso parente. Francisco de Assis fez isso. Feito isso, as feridas de Tanália começam a se fechar. E naquele instante, ele é curado. Tanália era um criminoso contumaz, incendiário, debochado, mas naquele momento, ele diz, vira os olhos para o alto e diz: Senhor, sei que existes, faz de mim o que quiser. A partir daquele momento, Tanália se torna Frei Aprígio. E como Frei Aprígio começa a espalhar o Evangelho de Jesus junto com o irmão Francisco de Assis. O tempo passa, Tanália aprende todas as lições do Evangelho, aprende a se comunicar, aprende que não deve fazer mal, mas dentro dele ainda existia um lobo, uma fera. Existia ainda aquele que não tinha paciência, existia ainda aquele que tinha raiva, existia ainda que necessitava de alimentar o próprio orgulho. E isso machucava, porque isso era contrário às palavras que ele trazia então. Um dia, ainda lá perto da cidade que eles estavam, debaixo de uma árvore, ele não consegue dormir. Ele então volta os olhos para o alto e diz: Senhor, beije-me outra vez o meu corpo como fizeste antes com as chagas da lepra. Assim serei mais feliz sobre a terra. Somente ela para arrancar do meu coração o orgulho e a violência de eras incontáveis. No dia seguinte, ele adormece. No dia seguinte, com o primeiro sol, raio de sol a tocar a sua pele, ele vê que tinha voltado a ser Tanália, o leproso de Rio Torto. Nesta condição, sabendo que ele poderia mais estar misturado ao meio comum, ele retorna à casa de assistência a leprosos. Nesta casa ele passa mais 6 anos, aprendendo a dominar o orgulho e aprendendo a diminuir ou eliminar a violência. Desencarna agradecendo a Deus por ter conseguido fazer essas duas coisas. O Espiritismo nos ensina que Deus é amor, que Deus é Pai, que existem leis interrogáveis, leis naturais. Toda vez que nós falamos sobre as nossas existências, sobre a programação da encarnação, o sistema divino, ele é tão perfeito que não necessariamente necessita de que você fique fazendo escolhas de como isso vai acontecer. Você será atraído inexoravelmente, vai falar ou inevitavelmente, para a gente compreender um pouco mais fácil, tá? Para o seu destino, para a necessidade de evolução, para a experiência que você tem, para necessário passar por ela para que você cresça. Tá? Mas vamos lá, se Deus é amor, onde é que está a justiça do sofrer? Porque quem ama não gostaria de ver sofrer. A gente faz tanta coisa, a gente sofre para que os filhos não sofram, a gente passa por algumas coisas para que os filhos não passem, ou para que alguém que a gente gosta não passe. Mas então, se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? Onde é que está o amor? Se as leis divinas são perfeitas, se Deus é perfeito, se Deus é amor, porque aonde está a justiça e o amor no sofrer? Pode parecer contrassenso, né?
é que a enfermidade, o sofrimento, é a fermentação de muitas existências, está aqui ó, nesse livro aqui. Muitas existências vividas desregradamente. É a resposta, é a consequência, o sofrimento, a enfermidade. Por isso, a dor em certas circunstâncias é a própria cura. Os duros padecimentos são indícios de elevação da alma, porque ela já começou a pagar os débitos passados pelo guante da enfermidade. Não vê o leproso que pediu para voltar? Porque por mais que ele tivesse o conhecimento, vamos pensar um pouquinho na gente aqui, né? Por mais que tenhamos o conhecimento do Evangelho, por mais que tenhamos o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que nos ensina da pluralidade das existências, nos ensina tudo isso, ainda habita em nós este lobo que nos faz atacar de vez em quando. Ainda habita em nós este ser antigo, este homem de expiação, necessário ainda às provas, tá? Ou ser colocado à prova, para que a gente possa crescer, para dominar. E aí não é que aquele que ama não é que não quer te ver sofrer, você provoca o seu sofrimento. Dentro das leis naturais, se a gente pega o livro dos Espíritos, está lá, leis morais. É importante a gente discernir ou entender que as leis morais são as mesmas leis naturais. Existem as leis naturais físicas e as leis naturais morais. Mais uma vez, as leis naturais físicas são de efeito imediato. Tenta atravessar essa parede aqui. Não consigo. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo, no espaço. Se eu dou um soco na parede, a parede bate na minha mão. Ação e reação. Tá? Tenta voar, que não vou cair. Tá? Lei da gravidade, que não deixa de ser uma lei de atração. São de aplicações imediatas. As leis morais, dá para reverter essa lei? Não. Tá? As leis morais, elas não necessariamente são de aplicações imediatas. Então, se eu faço alguma coisa, a ação correspondente pode vir na outra vida. Ou nessa. Depende de como reagir. Tá? Por isso está dizendo que o sofrimento e as dores são a fermentação de muitas existências vividas desregradamente. Aliás, foi essa necessidade de compreensão que me trouxe para essa doutrina. Há uns 30 e tantos anos atrás, né, eu dizia, mas por que aquele é assim, o outro é assado, por que eu tenho, o outro não tem, por que eu não é, o outro não é? Se Deus é o mesmo, eu necessitava entender, e veio a explicação através inicial das múltiplas existências. Tá? No mundo espiritual, a lei de ação e reação, tá? Ela é vigente. Tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, tá? Mas a maioria das vezes a gente pode o que não quer. Quando a gente fala que ama a justiça, e a justiça tem que ser feita, quem não fala isso ainda mais nesse instante? Mas cadê a justiça? A justiça não só tem justiça para a gente, não tem justiça para os outros, né? E a gente então sai como defensor da justiça, desde que não seja minha amiga, desde que ela não me alcance. E eu não estou falando só da justiça dos homens, não. Tá? Estou falando da justiça de Deus. Então eu faço e espero que não me atinja. Então, se aqui eu não perdoo, se aqui eu tenho inveja, se aqui eu tenho um orgulho exacerbado, se aqui eu só direciono para as coisas materiais, eu não quero que me alcance, não é possível. Esta lei natural vai nos atingir. Por quê? Para quê? Para nos lembrar que não é assim. Necessariamente eu preciso passar por isso? Não. Eu posso optar pelo caminho do amor. Parece mais fácil. Mas por que eu não curso ele? Porque ainda não sei. Porque ainda cultuo o meu ego. Tá? Portanto, o que eu faço nessas condições em que eu sou
Perguntaram para os Espíritos, no livro dos Espíritos, quem que é o responsável pelas nossas vicissitudes? Lembrando que no Evangelho tem lá causas anteriores das nossas aflições, causas atuais das nossas aflições. Independentemente da época em que nos passamos por essas aflições, resposta dos Espíritos: nós mesmos. Mas eu sou responsável pela minha desgraça? Sou, né? É assim, num grande número de casos, o artífice dos próprios infortúnios. Você é responsável pela desgraceira da tua vida. Mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Tá? Não vamos muito longe. Antigamente, lá antes do politeísmo, nós a gente atribuía o nosso destino aos deuses. Então tinha um monte de Deus, o Deus disso, o Deus daquilo, não sei o que. Um dia um acordava do outro virado e pumba, desgraçava a minha vida ou daquela cidade, etc. Continuamos a pensar do mesmo jeito, só que agora um Deus só. Mas criamos o demônio, criamos o capeta, criamos o obsessor para colocar a culpa nos outros daquilo que é a nossa responsabilidade. Então a gente começa a atribuir a exo-salvação, a exo-condenação. Então tudo aquilo que me vem de ruim é porque vem de fora. Tudo aquilo que eu preciso para me salvar tem que vir de fora. O que é que vem de fora? Você tem que fazer para mim. As coisas têm que acontecer para mim. E não que eu tenho que fazer, ou que decorre de mim aquilo que eu tenho que fazer. Então nós temos que assumir a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, incluindo sentimentos e emoções. Olha só, quando é que a gente pode ouvir e aceitar de que as emoções que eu sinto, os sentimentos que eu sinto são de minha responsabilidade? A mim me cabe experimentá-los, a mim me cabe controlá-los, e a mim me cabe saber, como Caetano diz, a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe. Enquanto eu não entender isso, eu vou começar a procurar Jesus. Onde é que a gente procura? Olha só que loucura, né? Onde é que eu procuro Deus? Ou onde é que eu procuro Jesus? No conforto. Eu quero me encontrar com Jesus ou com Deus num lugar confortável. É esse o meu conceito de reino divino. Quem já pode imaginar de procurar Jesus nas trevas? Olha que loucura. Só que se a gente procurar Jesus, tá, no conforto, ele não está lá. Nem ele esteve aqui. Lembra de como ele veio encarnar? Lembra de como ele foi tratado? Se procurarmos ele lá, então tem que procurar ele da onde? No desconforto. Lembra de que Francisco, ao lavar a pessoa, lembrava de que tive fome, tive sede, estive nu e necessitei de abrigo? É lá que Jesus reside, porque ele disse: se fizer a cada um desses irmãos humildes, é a mim que faz. Então, o De Luca sugere que procure Jesus entre os tristes e leve alegria. Procure Jesus entre os famintos e dê comida para eles. Procure Cristo entre os doentes, socorrendo com seus recursos. Procure Cristo entre os inimigos, doando-lhe um pouquinho de perdão. É lá que ele anda, porque é lá que estão os fragmentos que precisamos para a nossa evolução. Não é no bem bom. É entre as dificuldades que Cristo se esconde. E a gente faz o quê? Foge. Eu me afasto de Cristo ao fugir das dificuldades. Lembre-se, nós estamos falando de ação e reação, são elementos que precisamos aprender. A compreensão das dificuldades dos outros e as nossas é o que nos faz crescer.
deixar de sofrer nesse mundo onde Jesus disse, onde haverá choro e ranger de dentes, tá? Não é possível ainda compreender o porquê eu sofrer. Está lá no Evangelho, o bem e o mal sofrer, tá? É o estímulo de crescimento. Esse Jesus que a gente tenta fugir está mais próximo da gente do que a gente pode supor. Está na nossa casa, está na nossa família, está no nosso trabalho, na nossa rua, está em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Mas Jesus, com sua aura, com todo esse seu ensinamento que ele veio trazer, chamado de amor, porque senão seriam palavras vazias. Lembram que Francisco lembrou de que Tamayo não precisa de palavra, só tem uma maneira de fazer esse milagre nesse cara, que é amor. A afinação desse instrumento divino em nós, que somos humanos, é o amor. Enquanto não despertarmos isso, a gente não consegue olhar para a gente e falar assim: onde é que eu procuro? E quanto mais em trevas estivermos imersos, menos eu procuro Jesus, e mais eu me aproximo daquele a quem eu costumo culpar. Essas aflições que carregamos são inerentes, são nossas, não tem nada de novo. Sabemos o que é isso. Mas o mais maluco é que a gente gostamos de ser o que somos. Não gosto. Eu gostaria muito de mudar. Se alguma coisa na sua empresa começar a dar errado, o que você faz? Não, corre para arrumar a sua empresa, não vai pedir a conta. Tá? Comece a escutar um barulho no carro, o que você faz? Leva para arrumar, porque vai ficar pior. Vai que quebra de uma vez. Queimou a geladeira, toca para arrumar, comprar outra, consertar essa, né? Tá vendo? Causas atuais de nossas aflições. Põe na lata de banho. A gente começa a escutar, a TV queimou, falou: escuta, vamos na casa para ir comprar outra já. Parcela. Tá? A gente dá um jeito da gente consertar, né? Mas quando se trata da nossa moral, da nossa consciência, a gente vai empurrando, porque acha que fala, mas é assim que resolve, até hoje foi assim, então vai assim mesmo. A gente continua colocando remendo em roupa velha e não saímos do lugar, tá? Pois bem, tudo isso, esse eu gosto bastante desse aqui. A cura para as aflições consiste em entrar numa nova dimensão de consciência e de experiência, e não ficar no nosso continuismo, tá? A lei de ação e reação, tá? Também a gente pode pensar que a lei de inação, ou de não se mexer, tipo, manter no mesmo lugar. Também tem, a gente não fala, né? Se você não fizer nada, você não sabe. Também tem uma lei correspondente a essa. Qualquer, né? A inércia. Se não tiver um empurrão, não sai do lugar. Se não parar uma força contrária, você continua para o rumo que está indo. Se o rumo for errado, você continua para lá. E a força contrária do rumo da desgraceira que eu escolho para mim é Jesus. Tá. Você quer ver? Nós estamos falando de... Olha como é que Kardec é sábio. Deixa eu ler para mim aqui só o título do 5. Do 5. Bem-aventurados os aflitos. Está falando tudo isso que eu estou falando aqui. Próximo capítulo 6. O Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não, o Cristo Consolador, você vê. Primeiro ele fala das aflições. Aí fala assim, como é que a gente resolve isso? Com Cristo. Cristo consolando. E Cristo chega aqui falando o quê? Tomai o meu jugo é leve. Lembrando que quando ele veio, estavam sobre o jugo dos romanos. E aí ele falou assim, bom, então vai libertar todos nós aqui. O herdeiro de Davi vai acabar com esse povo desses romanos aqui, nós vamos mandar na parada toda. Ele falou, não, você ama esses inimigos.
O meu jugo é leve, porque se você entender o que eu estou te falando, você deixa de sofrer, meu amigo. Eu te consolo. Eu te direi que na casa dos meus pais tem muitas moradas. Eu te direi que não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu te direi ainda, tá, que a verdade vos libertará. Mas eu vou te traçar um caminho para você saber como é que chega lá. E se algum dia não conseguir, alguns se deixarão pegadas, como Francisco de Assis, como Francisco Xavier. Aqueles que por ele falam, aqueles que por ele mostram, aqueles que carregam na sua humildade uma luz tão intensa que se faz apagar para que não possa nos ofuscar. Aqueles que mostram que pessoas normais, nascidas em qualquer lugar, são capazes de fazer. Aqueles que nos ensinam que não precisam de recursos, mas precisam de amor. Que não precisa de verborréia, mas precisa sentir. E assim é que nós vamos entendendo as nossas aflições. Porque as aflições não é mecanismo de inação, de protelação. É um mecanismo de impulsão. Se a gente ficar parado porque dói, porque sofremos, a gente vai entrar num buraco. E ao invés da gente utilizar isso como mecanismo de impulso, de crescimento, eu vou entrar na depressão, eu vou entrar numas trevas que eu mesmo produzi. E para me tirar de lá, terei ajuda. Porque Jesus também está lá. Mas eu preciso pedir ajuda para Ele. Eu preciso pedir ajuda e seguir. Não é? Então, dentro do desconforto é que nós temos que buscar o crescimento. Todos nós, enquanto estamos desconfortáveis pela enfermidade, desconfortáveis pelo desemprego ou pelo emprego mal querido, de qual eu não gosto, desconfortável por um momento que eu esteja passando qualquer, desconfortável comigo. Muitas vezes a gente não gosta nem da gente. Eu não quero sentir isso, não sei o que eu faço, uma coisa ruim que está passando por mim. Tá? Nesse desconforto que eu tenho que buscar o elan para o crescimento. E no entanto, a gente fica buscando Cristo para que nos leve a um conforto. Na verdade, a gente está pedindo para Jesus atender o nosso capricho. Sendo sinceros, né, quando a gente está muito doído, a gente reza para falar: tira isso de mim. Mentira. Porque você tem que tirar. Fomos criados simples e ignorantes para podermos do átomo ao arcanjo, para poder crescer, mas esse asfalto que entre é cada um de nós. Vamos lembrar de que Cristo não deu conforto nem para Ele. E a gente pede para a gente, para poder crescer. Se algum dia não, algum momento, porque é quase todo dia, né, que a gente passa por uma situação de inconformismo, ou de inquietação, ou de insatisfação com qualquer coisa que nos afete, que a gente possa lembrar de Jesus e falar assim: se isso é desconfortável para mim, se isso ainda me machuca, deixa eu ver o que é que tem para fazer. E aí eu vou lembrar de Francisco de Assis dando banho no leproso e falando assim: meu irmão, eu te amo, e sem isso não dá para crescer. É difícil amar. Portanto, não espere que isso seja um sentimento. Por hora, é uma decisão. Um dia se transforma em sentimento. Fiquem todos com Deus.